Existe outra organização universal e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Boa tarde a todos, meu nome é Wagner, sou de Vila Velha, no Espírito Santo, e nós vamos hoje tratar de um assunto muito importante que é em relação à história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gostaria de pedir a todos bastante atenção, vocês vão precisar usar bastante intelecto para que nós possamos compreender essa mensagem por completo e entendermos o momento em que estamos passando hoje dentro da organização dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, veredas antigas, vamos começar mostrando um sonho que Deus deu a Ellen Goldwhite. Diz assim: naquela noite, sonhei que estava em Bat Creek, olhando para fora através da janelinha da porta. Então vi um grupo que marchava rumo à casa, de 2 em 2. Eles pareciam inflexíveis e determinados. Eu os conhecia bem e voltei-me para abrir a porta da sala de visitas para recebê-los. Mas pensei em olhar novamente. A cena mudara. O grupo agora parecia uma procissão católica. Um trazia em sua mão uma cruz e outro uma cana. Quando se aproximaram, aquele que carregava a cana fez um círculo ao redor da casa, dizendo 3 vezes: esta casa está interditada. Os bens devem ser confiscados. Eles falaram contra nossa santa ordem. Nesse sonho aqui nós vemos o quê? A irmã White, ela olha pela janelinha da porta e ela vê um grupo marchando em direção à casa, de 2 em 2. Ela diz que o grupo estava firme e determinado. Ela então corre para abrir a porta de visitas, da sala de visitas. Significa o quê? Que esse grupo é bem recebido. Só que ela pensa em olhar novamente. Quando ela olha, ela percebe que a cena mudou. A cena mudara. O grupo agora parecia o quê? Uma procissão católica. E então, ela termina o sonho dizendo que eles fizeram um círculo ao redor da casa e disseram: os seus bens estão confiscados, vocês falaram contra a nossa santa ordem. Então, no decorrer dessa palestra, vocês vão entender o que significa esse sonho. Nós vamos explicar completamente agora, mas no decorrer nós vamos entender. Jeremias 6,16 diz o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. O povo de Israel estava em apostasia. Vocês lerem o capítulo de Jeremias, o contexto, e vocês vão ver que Jeremias estava chamando o povo a olhar as veredas antigas, detectar o bom caminho e andar por ele. O povo teimoso dizia o quê? Não andaremos nele. A Bíblia também nos dá autoridade, além de investigarmos o passado, ela nos diz que tudo se repete. Eclesiastes 1, versículo 9 e 10 diz assim: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Ou seja, existe um ciclo de repetição das coisas. E não é diferente, por isso que a Bíblia foi escrita para nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Qual é o nosso compromisso quando nós nos tornamos cristãos? Com o que você tem compromisso? Com o que você se compromete? Não seremos considerados, diz o texto, responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz a que resistimos e que rejeitamos. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição ou pela fé nele. A sinceridade nunca salvará a alma das consequências de crer no erro. Devemos demonstrar um espírito cristão de amor e respeito imparcial para com todos os seres humanos. Mas o nosso compromisso para com a verdade deve sempre estar acima de quaisquer laços familiares ou
de amizades. Quando nós nos tornamos cristãos, o nosso compromisso é com a verdade. Por que os mártires foram mártires? Por causa da verdade. Eles se comprometiam com a verdade e não aceitavam falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Então eles defendiam a verdade, por isso eles eram levados às fogueiras. Então nós somos chamados para defender a verdade. Então nós vamos agora dar uma olhada nos princípios fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde o seu princípio, desde o começo. Os princípios fundamentais, eles vinham antecedidos por essa declaração feita por Uriah Smith. Tá? Ele dizia o seguinte: os Adventistas do Sétimo Dia não têm um credo além da Bíblia, mas eles mantêm certos pontos de fé bem definidos e estão preparados para dar a razão a todo homem que os perguntar. As seguintes proposições são o sumário das principais características da sua fé religiosa, sobre as quais, tanto quanto sabemos, há unanimidade de todo o corpo. Então, ele diz aqui que esses pontos de fé, eles estão bem definidos. E ele diz mais, que eles estão preparados para dar a razão da fé deles a qualquer homem que os perguntar. E diz também que existe uma unanimidade de todo o corpo, o tanto quanto eles sabem. A pergunta que a gente poderia fazer aqui é: será que a profeta, a mensageira do Senhor, também estava de acordo com esses princípios? Será que ela também assinou esses princípios que foram declarados pela primeira vez em 1870, foram votados pela primeira vez em 1872? Vamos ver então se Ellen White concordava com isso. Ela escreve o seguinte: os principais pontos de nossa fé, como temos abraçado hoje, estão firmemente estabelecidos. Ponto após ponto foram claramente definidos e todos os irmãos estão juntos em harmonia. O grupo inteiro dos crentes está unido na verdade. Existiram aqueles que vieram com estranhas doutrinas, mas nós nunca tememos nos encontrar com eles. As nossas experiências foram maravilhosamente estabelecidas pelo Espírito Santo. Claramente, ela assinava embaixo de todos os princípios fundamentais dos adventistas. Se a gente analisar a palavra que eles usaram, eles não usaram doutrinas, mas princípios fundamentais. O que são princípios? A gente negocia princípios? Não, né? E fundamento? O que significa fundamento? É a base. Se você mexe num fundamento, o que acontece com a estrutura? Algo concreto, né? Exatamente. Então, os pioneiros eles usaram termos essenciais, princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. É bom a gente entender isso porque a igreja adventista, ela surgiu ali em 1844, no desapontamento, veio crescendo no conhecimento. Em 1846 veio o sábado, e assim por diante. Em 1863 veio a reforma de saúde. Quando chegou em 1872, então foi votado pela primeira vez os princípios fundamentais. Ou seja, o grupo de crentes se reuniu e estabeleceu o seguinte: esses princípios aqui são imutáveis. Já foram bem definidos e nós podemos votá-los. Por isso que esses princípios foram votados, e esses princípios eles foram até 1930 sem sofrer nenhuma mudança, nenhuma retirada de princípios. Foram esses mesmos princípios. Desses princípios, qual é o principal desses princípios dos adventistas do sétimo dia? Ciência do Bom Viver, na página 409, diz o seguinte: o conhecimento de Deus é o fundamento de toda a verdadeira educação e de todo o serviço verdadeiro. É a única salvaguarda real contra a tentação. Por ele unicamente nos podemos tornar semelhantes a Deus no caráter. Então, de todos os princípios, de toda a educação que o povo adventista veio tendo, qual é a base? O principal, o conhecimento de Deus. Teria lógica se Deus desse o conhecimento de si mesmo por último, desse todos os conhecimentos e deixasse a base, o principal fundamento, para dar por último? Tem lógica isso? Quando você faz uma construção, você deixa a base por último, fundamento? Não tem lógica isso. Então, nós podemos ver que Deus ele estabeleceu o conhecimento de si mesmo desde o princípio dentro da igreja adventista. E é nesse aspecto que nós vamos analisar hoje os princípios fundamentais em relação a Deus. O primeiro princípio fundamental dos adventistas
diz o seguinte: que há somente um Deus, um ser pessoal, espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e em toda parte apresentado por seu representante, o Espírito Santo. Então, existe quantos deuses? Segundo os princípios fundamentais adventistas, um só. Ele é um ser pessoal e ele também é um ser espiritual. E diz que ele está em toda parte representado pelo Espírito Santo. O que significa estar em toda parte? Pode responder, sem problema. Onipresença. Então, está falando que esse único Deus, ele é onipresente pelo Espírito Santo. Gravem isso porque vocês vão entender um pouquinho mais para frente o que isso significa. Mas entendam que Deus, ele é onipresente pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. O segundo princípio fundamental diz o seguinte: que há um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, aquele por quem Deus criou todas as coisas e por quem elas subsistem, que ele assumiu a natureza da semente de Abraão para a redenção de nossa raça caída, que habitou entre os homens, cheio de graça e verdade, viveu nosso exemplo, morreu o nosso sacrifício, foi ressuscitado para a nossa justificação e assim por diante. Então, vem trazendo conhecimento de Cristo. Ele é o Filho do Eterno Pai, do único Deus. Então nós temos o terceiro, o quarto, o quinto, eu botei um resumo aqui, mas a gente não vai ler agora para a gente ganhar tempo. Temos 18º princípio. Quando a gente chega no 19º princípio, então nós vamos encontrar os seguintes dizeres: que o Espírito de Deus foi prometido para manifestar-se na igreja mediante certos dons. Entre parênteses ali está o termo que os pioneiros usaram em inglês, itself. O termo it, ele não é usado no inglês para denominar alguém, mas sim alguma coisa, algo, algum objeto, certo? Algo, não um ser, no sentido de pessoa. O termo usado no inglês para pessoa é he, H-E. Então, os pioneiros eles usaram para designar o Espírito de Deus como itself, it, tá? Para mostrar que eles não estão aqui falando de uma pessoa distinta, certo? Mas o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus foi prometido para manifestar-se na igreja mediante certos dons, enumerados especialmente em 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Que esses dons não têm desígnio de superar ou tomar o lugar da Bíblia, que é suficiente para fazermos sábios para a salvação, mais do que a Bíblia pode tomar o lugar do Espírito Santo. E ao especificar os vários canais de sua, mais uma vez o termo usado para sua é its, operação, e aí continua falando do Espírito de Deus. Mas o importante aqui é entendermos que o primeiro princípio fundamental falava do único Deus. O segundo princípio fundamental falava do Filho de Deus. Para demonstrar e para talvez inspirados pelo Espírito de Deus, para não deixar margem para a crença em uma trindade, eles vieram a falar do Espírito de Deus no 19º princípio. E usando os termos it, que não estavam se referindo a uma pessoa. Hoje, a doutrina adventista atual, ela traz em relação a Deus as seguintes doutrinas. A primeira, na verdade, nem é em relação ao próprio Deus, mas sim às Escrituras, né? A primeira doutrina hoje da Igreja Adventista atual é as Escrituras Sagradas. A segunda doutrina, então, começa a se falar de Deus como uma trindade. A terceira vem falando, especificando Deus Pai, a quarta Deus Filho e a quinta Deus o Espírito Santo. A pergunta que eu faço para vocês é: está diferente ou está igual à doutrina dos pioneiros? Diferente. Então, o que nós vamos responder aqui é: poderia ocorrer essa mudança? Por que houve essa mudança? E o que significa essa mudança? Então, nós vemos claramente que os princípios fundamentais dos pioneiros são diferentes dos princípios fundamentais da igreja hoje. Isso é importante nós entendermos. Então, vamos ver se isso poderia ocorrer. Então, está aí os princípios fundamentais dos pioneiros: um Deus pessoal Pai, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e o Espírito de Deus. E a doutrina adventista atual vem trazendo a trindade, né, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então vamos ver agora o que a serva do Senhor escreveu em relação aos princípios fundamentais, para a gente entender se essa mudança poderia ter ocorrido. Como um povo, diz ela, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros
pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo não lhes diminui o valor. É constante esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. Ele introduzirá tudo o que lhe seja possível para realizar seus desígnios enganadores. O Senhor, porém, suscitará homens de aguda percepção que darão a essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. Então, Ellen White diz que os princípios, os pilares da fé, os princípios fundamentais foram revelados por Deus, foram dados por revelação. E ela diz que nossos únicos fiéis alicerces são eles. Tentem captar as palavras que ela usa para a gente entender aonde é que a nossa fé tem que estar segura. Os únicos fiéis são nossos únicos fiéis alicerces. E ela diz mais: eles é que fizeram de nós o que nós somos. Adventistas do sétimo dia significa crer nos princípios fundamentais que Deus revelou. Para explicar melhor o que ela está querendo dizer aqui, eu vou dar um exemplo. Ela diz assim: eles é que fizeram de nós o que nós somos. Imagina que você hoje passe a crer na imortalidade da alma. Você continua sendo um adventista? De jeito nenhum. Quando você muda a sua crença, você muda a sua religião. Você pode até dizer para as pessoas que você é um adventista do sétimo dia. Mas, se você não está de acordo com os princípios fundamentais que Deus revelou, você é apenas um adventista nominal, de nome. Mas, na verdade, você não é um adventista do sétimo dia. Porque os únicos fiéis alicerces que nós temos e o que faz de nós o que nós somos é aquilo que Deus deu, os princípios fundamentais que Deus deu. É isso que ela está dizendo aqui. O correr do tempo não diminui o valor dos princípios, porque princípios não se negociam. Princípios são imutáveis. Okay? É importante entender isso para que nós possamos então saber o que está acontecendo hoje. Ela continua: que ninguém procure arrancar os fundamentos de nossa fé, os fundamentos que foram postos no começo de nosso trabalho, pelo estudo da palavra, com oração e pela revelação. Sobre estes fundamentos temos construído nos últimos 50 anos. Os homens podem supor que tenham encontrado um novo caminho e que podem pôr um fundamento mais forte do que aquele que foi posto. Porém, isso é o quê? Um grande engano. Outro fundamento o homem não pode colocar que aquele que tem sido posto. Os homens podem supor, diz ela, que encontraram um novo caminho, que podem colocar um novo fundamento. Mas isso é um grande engano. Que ninguém empreenda a obra de demolir os fundamentos da verdade que fizeram de nós o que somos. Mais uma vez ela frisa aqui. Os fundamentos da verdade é que fazem dos adventistas do sétimo dia o que eles são. Deus guiou seu povo para frente, passo a passo, embora houvesse armadilhas do erro por todos os lados. Sob a maravilhosa orientação de um claro assim diz o Senhor, foi estabelecida uma verdade que tem resistido à prova. Quando surgem homens procurando atrair discípulos após si, enfrentai-os com as verdades como que provadas pelo fogo. Mais uma vez ela frisou que nós somos adventistas pelo que nós cremos. Agora preste atenção na estratégia que o inimigo estava já tendo para o povo de Deus. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Presta atenção agora, o inimigo está sugerindo que uma reorganização seja feita no meio dos adventistas do sétimo dia, naquela época. Se essa reorganização fosse efetuada, se essa reforma fosse efetuada, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria o quê? Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização
escrever-se-iam livros de ordem diferente, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes desse movimento, ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício. Mas, removido Deus, gente, grave bastante isso. Ela está dizendo que se mexer nos princípios da verdade, o que vai acontecer? Removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite o quê? Contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade? Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade que Deus deu por revelação e que se estabeleceu como princípios fundamentais da Igreja Adventista? É o que ele está dizendo. Se mudar os princípios da Igreja Adventista, dos pioneiros, a nossa religião muda. E nós já constatamos que esses princípios foram mudados. Será que nós estamos hoje diante de uma nova igreja adventista do sétimo dia? Essa é a pergunta que nós podemos responder. Basta olharmos para os princípios fundamentais e compararmos os dois. É simples de responder, segundo a própria inspiração. E ela continua dizendo: preciosa é a verdade para esse tempo, mas aqueles cujo coração não foi quebrantado mediante o cair sobre a rocha, Cristo Jesus, não verão nem compreenderão o que é a verdade. Aceitarão o que lhes agrada as ideias e começarão a manufaturar outro fundamento que não seja aquele que foi posto. Lisonjearão a sua própria vaidade e estima, pensando que são capazes de remover as colunas de nossa fé e substituindo-as por outras de sua própria invenção. E ela está frisando aqui que a verdade que Deus revelou, que Deus deu para aquele tempo, é preciosa e que não pode se negociar. Alguns viriam tentando manufaturar outro fundamento, mas isso seria realmente um grande engano. A mensagem escolhida diz o seguinte: agora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. O tempo dessa apostasia está aqui. Todo esforço concebível será feito para lançar dúvida sobre as posições que temos ocupado durante meio século. Todo esforço concebível será feito para lançar dúvida sobre a nossa posição que temos ocupado durante meio século. Se você hoje for a um líder hoje da organização, a um ministro hoje da organização adventista e perguntar sobre aqueles princípios e falar que você crê naqueles princípios, você hoje é excomungado. Você hoje é excluído da igreja. Precisamos entender o que está acontecendo hoje em relação às doutrinas, aos princípios fundamentais, para que a gente possa tomar uma posição firme ao lado da verdade. Porque somente a verdade é que nós devemos nos comprometer. Esse texto aqui é um dos melhores que eu achei em relação a essa verdade. Presta bastante atenção, esse texto aqui ele encerra qualquer especulação em relação às doutrinas. Qualquer tipo de argumentação que alguém venha ter dizendo que a luz é progressiva, como muitos dizem. Presta atenção nesse texto. Quando o poder de Deus testifica o que é a verdade deve permanecer para sempre como verdade. A verdade para este tempo, Deus nos tem dado como fundamento da nossa fé. Ele mesmo nos tem ensinado o que é verdade. E enquanto as Escrituras são a palavra de Deus e devem ser respeitadas, será um grande engano se sua aplicação mover um pilar de nosso fundamento, que Deus tem sustentado estes 50 anos. Aquele que faz tal aplicação não conhece a maravilhosa demonstração do Santo Espírito
que deu poder e força às mensagens do passado que têm vindo ao povo de Deus. Queridos, prestem atenção no que ela está dizendo. Conquanto a palavra de Deus deva ser respeitada, se alguém vier aplicar a palavra de Deus de maneira que venha a remover qualquer um dos princípios fundamentais que Deus revelou à sua igreja, é um grande engano. Ela descarta qualquer possibilidade de uma aplicação das Escrituras que vá de encontro àqueles princípios. Ou seja, esta história de luz progressiva em relação a Deus é uma grande mentira, é um grande engano, porque Deus fundou a sua igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre a verdade, principalmente em relação à adoração e a quem é Deus. Por isso, esse texto para mim é um dos principais que nós precisamos compreender. Por que tanta preocupação da mensageira do Senhor em defender os princípios fundamentais? Por que tantos textos assim? Simples. Ela diz: se nos volvermos do testemunho da palavra de Deus e aceitarmos falsas doutrinas porque nossos pais as ensinaram, caímos sobre a condenação pronunciada sobre Babilônia. Estamos bebendo o vinho de suas abominações. O que faz de uma denominação ser Babilônia ou filha de Babilônia? Por acaso é porque algum membro está ensinando alguma heresia? Por exemplo, se eu começar a ensinar alguma heresia e a igreja que eu participo não ensina essa heresia, essa denominação é a filha de Babilônia? Não. O que faz de uma denominação ser Babilônia e fazer parte de Babilônia é as doutrinas que ela professa. Os membros, eles podem até ensinar coisas erradas, mas isso não torna uma igreja filha de Babilônia. O que torna essa igreja filha de Babilônia é as doutrinas que ela professa. Se essas doutrinas são falsas, então ela bebeu o vinho. E é por isso que ela está dizendo: se nos volvermos do testemunho da palavra de Deus e aceitarmos falsas doutrinas, nós caímos sobre a condenação pronunciada sobre os babilônios. Por isso, Ellen White era tão enfática em defender os princípios fundamentais que Deus deu à sua igreja. E ela diz mais: é tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias como talhá-lo de madeira ou pedra. Representando falsamente os atributos de Deus, Satanás leva os homens a olhá-lo sob falso prisma. Satanás consegue fazer com que o ser humano olhe a Deus sobre os atributos de Deus sob uma falsidade. Ele faz com que ele mesmo seja aceito por um falso prisma. A gente vê isso em outras denominações quando se adora santos. Quando as pessoas se prostram perante um santo, o que eles estão fazendo na verdade? Adorando a Deus? Estão adorando a quem? O próprio Satanás. É isso que ela está dizendo. Como então foi que Deus deu as mensagens, estabeleceu as mensagens dentro da igreja adventista? Vamos entender isso. Ela diz o seguinte: depois da passagem do tempo de 1844, nós buscamos a verdade como um tesouro escondido. Reunia-me com os irmãos e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando em seu estudo chegavam ao ponto de dizerem: nada mais podemos fazer, o que acontecia? O Espírito do Senhor vinha sobre mim, diz ela. Eu era arrebatada em visão, e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Então, os pioneiros eles se reuniam para estudar a Bíblia. Muitas vezes passavam a noite toda estudando. Quando eles chegavam ao ponto de dizer: olha, não conseguimos entender mais, daqui não podemos passar mais. Então, o Espírito do Senhor tomava Ellen White e em visão Deus revelava as verdades que eles precisavam ensinar eficientemente. Assim é que foi estabelecida as verdades dentro do povo de Deus, dentro da igreja adventista do sétimo dia. Ela diz mais aqui: durante todo o tempo, ela não podia compreender o arrazoamento dos irmãos.
minha mente estava, por assim dizer, fechada, e eu não podia compreender o sentido das passagens que estudávamos. Esta foi uma das maiores tristezas de minha vida. Fiquei nesse estado de espírito até que nos fossem tornados claros todos os pontos principais de nossa fé, em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que, quando não em visão, eu não compreendia esses assuntos, e aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. Ou seja, queridos, a própria mensageira do Senhor no início, ela não compreendia o estudo. Ela estava com a mente fechada. Ela estava participando, mas ela não compreendia. Quando os irmãos que estavam estudando não compreendiam, então, ela vinha em visão, eles sabiam que ela não entendia os assuntos que ela estava estudando. E então o que aconteceu? Eles aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. É por isso que nos textos anteriores que nós lemos, ela fala que foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem revelou aquelas verdades, não foi o homem. Por isso que eles são princípios inegociáveis, porque não foi o homem que estabeleceu aquelas verdades, mas sim o próprio Deus, através da pessoa de Ellen White, da sua mensageira, em visão e em sonho. Então nós vamos entender agora, nós vamos entrar num ponto que foi o primeiro grande ataque ao fundamento de nossa fé, o alfa das heresias mortais. Aqui nós vamos ver um grande ataque que Satanás tramou para tentar derrubar e tirar os nossos princípios fundamentais e mudar. Mensagens Escolhidas no volume 1 é um dos livros que mais relata esse alfa da heresia, esse grande ataque. É interessante que os irmãos comprem e leiam todo o contexto para que vocês entendam então quão grande foi essa guerra do alfa das heresias mortais. Eu vou contar um pouquinho da história antes de nós entrarmos aqui nos textos. Em 1901 ocorreu então, o sanatório veio a se destruir, a incendiar. E então a organização da igreja, os líderes da igreja, eles se reuniram para levantar fundos, para arrecadar fundos para a reconstrução do sanatório. No meio adventista tinha o Dr. Kellogg, um médico muito conhecido até fora da igreja, dentro da igreja e fora da igreja, muito respeitado. Então eles pediram ao Dr. Kellogg que escrevesse um livro para que esse livro fosse publicado e vendido para então a arrecadação de fundos para a reconstrução do sanatório. O Dr. Kellogg prontamente aceitou e ele escreveu esse livro. Quando o livro foi para a mesa da igreja para ser aprovado, os líderes perceberam que ele tinha um cunho doutrinário também. E ele estava indo de encontro aos princípios da igreja. Então foi pedido ao Dr. Kellogg que revisasse esse livro e retirasse todo o aspecto doutrinário do livro e deixasse somente o aspecto medicinal. E então começou-se a guerra dentro da igreja adventista. Ok? E nós vamos agora entender como foi que essa guerra procedeu. O Dr. Kellogg, ele aceitou, a princípio, aliás, ele não aceitou revisar esse livro, mandou por sua própria ordem que a nossa publicadora publicasse o livro. Foi então que Ellen White teve a visão de que o anjo queimou também a nossa publicadora, por volta de 1902, 1903, tá? Não me lembro da data exata, mas todos sabem do acontecimento do incêndio da nossa publicadora, da casa publicadora adventista. Foi por essa ocasião. É só vocês pegarem Mensagens Escolhidas, volume que vocês vão ver todos esses relatos. Tá? Então vamos agora ler alguns textos para a gente entender o que é que o Dr. Kellogg estava levantando, que os pioneiros disseram que é um ataque aos nossos princípios fundamentais. Ellen White escreve lá em Mensagens Escolhidas: fui pelo mensageiro celeste instruída de que parte do raciocínio no livro Templo Vivo não é sadio. Esse era o nome do livro. E que tal raciocínio desencaminhará o espírito dos que não estão completamente firmados aonde? Nos princípios fundamentais da verdade presente. Perceberam? Ela está dizendo, olha, os que não estiverem completamente firmados nesses princípios fundamentais, eles vão ser desencaminhados por esse livro. Então o livro estava atacando os princípios fundamentais da verdade presente. Ela manda uma carta diretamente para o Dr. Kellogg.
e diz assim: suas ideias são tão místicas que são destrutivas para a verdadeira essência. E as mentes de alguns estão ficando confusas sobre o quê? Sobre o fundamento da nossa fé. Se permitir que sua mente fique assim desviada, dará um molde errado ao trabalho que nos tem feito o que somos, adventistas do sétimo dia. Então, ela mais uma vez ela diz que alguns estão ficando confusos sobre os fundamentos de nossa fé e que a mente de alguns estão sendo desviadas e sendo confundidas daquilo que tem feito de nós o que somos, adventistas do sétimo dia, porque ele está atacando os princípios fundamentais. E ela vai escrever também em Mensagens Escolhidas, no volume 1: não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa deste perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Então, estavam tendo o alfa das heresias, e ela previu também o quê? O ômega das heresias mortais. E ela seria de natureza mais assustadora. No livro Templo Vivo, acha-se apresentado o alfa de heresias mortais. Seguir-se-á o ômega, e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Perceba, ela fala assim: o livro Templo Vivo está apresentado o alfa. O ômega vai seguir-se. E será recebido por quem? Por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Deus, através de Ellen White, estava dando advertências ao povo naquela época, do alfa. Aqueles que não se atentarem e não estiverem dispostos a se atentar para essas advertências vão receber o ômega. Por quê? Porque vocês vão perceber que o ômega e o alfa, eles são muito minuciosos. Eles são enganos muito fortes. E a gente vai entender o motivo disso. Agora, o que era o alfa? Vamos descobrir então o que era o alfa. Ela manda uma carta para o Dr. Keller, dizendo assim: você não está totalmente esclarecido sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como um povo. Você praticamente destruiu o próprio Senhor Deus. Era algo que estava mexendo com a personalidade de Deus e era algo que destrói Deus. Vamos prestando atenção nisso. Vamos entender então o que era o alfa das heresias mortais. Eu tenho sido instruída pelo mensageiro celeste, diz ela, que alguns dos raciocínios no livro Templo Vivo são falaciosos e que tal raciocínio desencaminhará as mentes daqueles que não estão profundamente firmados nos princípios fundamentais da verdade presente. Ele introduz aquilo que não passa de uma especulação acerca da personalidade de Deus e onde sua presença está. Ninguém nessa terra possui o direito de especular nesta questão. Então nós vemos mais uma característica do alfa. Ele estava especulando sobre a personalidade de Deus e também onde sua presença está. A pergunta que eu faria agora é: o que é a presença de Deus? Nós vimos isso já no primeiro princípio fundamental. Mas vamos, para ficar mais claro, vamos deixar a própria Ellen White responder. Sinais dos Tempos, 23 de novembro de 1891, ela diz o seguinte: o Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Então nós vemos que o Espírito Divino é a presença e o poder de Deus. Então Keller estava especulando alguma coisa em relação ao Espírito de Deus. No livro Recebereis Poder, na página 386, uma meditação matinal, diz o seguinte: o Espírito Santo é a presença vital de Deus. Então podemos ver aqui que ela estava especulando alguma coisa em relação à presença de Deus, ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Aqueles, ela diz mais, aqueles que procuram remover os velhos marcos não estão retendo firmemente. Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé quanto ao santuário ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo estão agindo como cegos. Estão procurando introduzir incertezas e deixar o povo de Deus à mercê das ondas sem uma âncora. Queridos, ela diz muito claramente que não podemos especular quanto ao santuário, quanto à personalidade de Deus e nem quanto à personalidade de Cristo. Se nós mexermos
nessas três doutrinas, nós estamos, na verdade, introduzindo incertezas e deixando o povo de Deus sem uma âncora, sem uma base, sem uma firmeza. Se mexermos nisso, na verdade, nós estamos mexendo com aquilo que Deus revelou para o seu povo. Na Review de Harris nós encontramos um texto interessante, que diz assim: Satanás estabeleceu seus planos para solapar a nossa fé na história da causa e obra de Deus. O plano de Satanás é solapar a fé adventista. Entendam isso. Satanás estabeleceu seus planos desde o início em solapar, em tirar a fé adventista, os princípios fundamentais. Estou profundamente ansiosa ao escrever isso. Satanás está agindo com homens em posições de destaque para eliminar os fundamentos de nossa fé. Permitiremos que isso seja feito, irmãos? Queridos, Satanás estava agindo com homens pequenos? É claro que com homens em posições de destaque. Por quê? Porque quando ele ganha uma pessoa de destaque, na verdade ele atrai uma multidão. É por isso que Satanás está trabalhando no alfa das heresias com o Dr. Kellogg. Porque um médico de tamanha influência, como era o Dr. Kellogg naquela ocasião, ele realmente levou muita gente atrás dele. Então vamos aqui agora passarmos a cartas históricas. Essas cartas que nós vamos ler aqui podem ser, pelo próprio e-mail, ser pedido à conferência geral. No site White States você pede essas cartas, manda o endereço direitinho que eles enviam para você. Okay? Essas cartas estão nos arquivos da igreja. A primeira carta que nós vamos ler dessa guerra do Alfa é de Arthur Daniels para William White, para o filho da irmã White. Ela está datada com o dia 29 de outubro de 1903. Ela diz o seguinte: desde o final do concílio, eu senti que devia te escrever confidencialmente sobre os planos do Dr. Kellogg para revisar e republicar o Templo Vivo. Mas eu deixei a pressão do trabalho me impedir de fazer isso. Ontem à noite, nós recebemos a carta do doutor que me fez sentir que não devia mais demorar para te escrever. Então ele está dizendo que na noite anterior que ele escreveu essa carta, eles receberam uma carta do Dr. Kellogg. Ao ler essa carta, ele imediatamente viu que não poderia demorar mais em escrever esta carta aqui que nós estamos lendo. E ele vai continuar agora. Ele disse que por todo o tempo tinha se preocupado em saber como explicar o caráter de Deus e sua relação com as obras criadas. Ele tem certeza de que crê apenas no que os testemunhos ensinam e no que o Dr. Wagner e o pastor Jones pregaram por anos. Mas ele desconfiava que eles não expressaram o assunto de forma correta. Então percebam que o Dr. Kellogg está ensinando essas heresias, dizendo que crê nos testemunhos. Prestem atenção nisso. Ele está se preocupando em explicar o caráter de Deus, usando os testemunhos. Então ele, no caso Kellogg, afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhava de fazer uma declaração clara e correta. Por um certo momento em que ele creu na Trindade, conseguiu ver claramente onde estava toda a dificuldade e achou que agora podia resolver a questão satisfatoriamente. Ele disse que agora crê em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Agora entende que é o Espírito Santo e não o Pai que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. Ele disse que se tivesse crido nisto antes de escrever o livro, ele poderia ter expressado suas visões sem a impressão errada que o livro dá agora. Eu coloquei diante dele as objeções que encontrei na doutrina e tentei mostrar a ele que a doutrina é tão contrária ao Evangelho que eu não enxergava como ela poderia ser revisada pela mudança de poucas expressões. Eu queria frisar aqui que todos entendessem que essa conversa que Daniels teve com Kellogg foi após a liderança da igreja ter rejeitado o livro. Prestem atenção nisso. Na carta, Daniels diz assim, ele, Kellogg, disse que se tivesse crido nisso o quê? Na Trindade, em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Antes de escrever o livro, ele poderia ter expressado as suas visões de maneira diferente do que está no livro.
Porque no livro, se vocês pegarem o livro Templo Vivo para ler, vocês vão perceber que lá ele dá uma ênfase muito grande ao panteísmo. Quando a igreja rejeita isso, ele então tenta mudar o quadro, dizendo que agora ele entende e conseguiu compreender o que ele não estava expressando de maneira correta. Por quê? Porque as visões que ele tinha da Trindade o atrapalhavam de fazer uma escrita correta. Mas que agora ele passou a crer na Trindade, então ele agora pode expressar que ele crê em Deus Pai, em Deus o Filho e em Deus o Espírito Santo. Ok? Ele tenta revisar isso. E Deus diz aqui: eu coloquei diante dele as objeções que encontrei na doutrina, nessa doutrina. E tentei mostrar a ele que a doutrina era tão contrária ao Evangelho que eu não podia ver como revisar, né? Enxergar como poderia ser revisada pela mudança de poucas expressões. É importante a gente entender isso. Agora vamos pegar uma carta do próprio Kellogg, o próprio autor do Alfa, para a gente entender exatamente o que ele está questionando. Essa carta foi enviada para Butler, que foi também um presidente da Associação Geral, que está datada no dia anterior em que a carta chegou, a carta anterior que nós lemos, 28 de outubro de 1913. Diz o seguinte: até onde eu entendo sobre a dificuldade encontrada no livro Templo Vivo, é que a coisa toda pode ser resumida nessa questão: é o Espírito Santo uma pessoa? Você diz que não. Eu tinha achado que a Bíblia dizia isso pelo fato de que o pronome pessoal ele é usado em referência ao Espírito Santo. A irmã White usa o pronome ele e mencionou em diversos textos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma, é difícil para eu enxergar. Essa carta é do próprio autor do Alfa das Heresias. E ele está dizendo aqui que a questão toda é o quê? É o Espírito Santo uma pessoa? E ele está usando qual texto da irmã White para se basear nisso? Terceira pessoa da divindade. Então a gente vai perceber que o Alfa das Heresias foi um grande engano, porque Kellogg estava usando textos do Espírito de Profecia para mostrar a sua crença em Deus o Pai, em Deus o Filho e em Deus o Espírito Santo. Esse é o grande engano. Uma carta realmente que traz para nós o que exatamente o autor estava questionando. Agora pensem bem, se você fosse Butler, um dos líderes da igreja na época, e recebesse uma carta desse nível, usando um texto do Espírito de Profecia, e você tivesse a própria autora, a própria mensageira do Senhor viva, o que você faria? Obviamente, se fosse comigo, eu iria à própria Ellen White. Se ela estivesse viva hoje, eu pegaria um telefone, um e-mail, ou até uma questão tão séria, a gente iria lá. Ellen White, Kellogg está questionando os nossos princípios fundamentais, está usando para isso um texto seu, terceira pessoa da divindade. Ele tem razão em dizer que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, e que agora nós podemos crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ou não? Nós devemos continuar crendo nos princípios fundamentais da igreja, que diz que existe só um Deus. Óbvio que nós faríamos isso. E foi o que Butler fez. Vamos ler a carta que Butler agora, ele responde a Kellogg. E vamos ver o que ele diz nessa carta. Essa carta ela foi respondida aproximadamente 7 ou 8 meses depois. A gente tem que lembrar que não havia uma comunicação tão rápida como nós temos hoje, na época. Então ele vai devolver essa carta para Kellogg no dia 5 de abril de 1904. Ele escreveu o seguinte: até onde a irmã White e você estão em perfeito acordo é preocupante. Eu devo deixar isso totalmente entre você e ela. A irmã White diz que não há perfeito acordo. Presta atenção nisso aqui. A irmã White diz que não há perfeito acordo. Ele continua: você declara que há. Aí ele vai ser sincero agora. Eu conheço algumas das observações dela que lhe dão forte base para você declarar que ela está de acordo. Sou honesto e franco o suficiente para dizer isso, mas eu devo dar a ela o crédito, até que ela abandone isso de dizer que há uma diferença também. Eu não creio que você possa dizer plenamente o que ela quer dizer. Deus habita em nós pelo seu Santo Espírito, como um confortador, como um reprovador, mas como um formador. Quando nós vamos a Ele,
nós participamos dele nesse sentido, porque o Espírito vem a partir dele, vem do Pai e do Filho. Não é uma pessoa andando por aqui a pé ou voando como um ser literal no mesmo sentido que Cristo e o Pai fazem. Pelo menos, se é assim, está totalmente além da minha compreensão do entendimento da linguagem ou das palavras. Percebam que Kellogg está questionando essa nova doutrina, dizendo que ele está de acordo com os testemunhos com que Ellen White escreveu, usando o termo terceira pessoa da divindade. E ele está usando esse argumento. Então Butler, ele vai diretamente a Ellen White e fala assim, olha, ela diz que não está de acordo com você. E ele fala assim, Kellogg, eu não acredito que você possa dizer exatamente o que ela quer dizer, já que foi ela que escreveu. Então a guerra foi essa, queridos. Essa foi a guerra do alfa. E é por isso que foi tão forte. A gente precisa lembrar que a Igreja Adventista ela sofreu vários ataques doutrinários, mas nenhum deles foi dado um nome. Esse aqui teve um nome, Alfa. Ele foi chamado a atenção para ele. Por quê? Porque ele foi o mais forte engano que a Igreja Adventista teve. Vamos então examinar os pioneiros e ver o que eles escreviam a respeito de Deus. Ver o que eles escreviam a respeito da Trindade. Mas nós vamos examinar os pioneiros como a autoridade de Deus. Ellen White escreveu o seguinte: quando o homem vier mover um alfinete do nosso fundamento, qual Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, deixem os homens de idade que foram os pioneiros do nosso trabalho falar abertamente. E os que estiverem mortos falem também, reimprimindo seus artigos das nossas revistas. Juntemos os raios da divina luz que Deus tem dado, e como Ele guiou seu povo passo a passo no caminho da verdade. Esta verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Então, vamos entender aqui que Ellen White ela está dando autoridade aos escritos dos pioneiros. Para quê? Para que ela deu aqui autoridade aos escritos pioneiros? Para defender o quê? Pode falar, os princípios fundamentais. Gente, é importante a gente entender isso, por quê? Porque alguns vão vir com os seguintes argumentos. Os pioneiros comiam carne de porco. Os pioneiros, antes de 1856, não guardavam o sábado. Os pioneiros, eles tinham, alguns até fumavam. Mas Deus está dando autoridade aos pioneiros para defender os princípios fundamentais, o fundamento. Então nós podemos usar os escritos deles quando for relacionado aos fundamentos que Deus estabeleceu. É muito claro. Quando o homem vier mover um alfinete da onde? Do nosso fundamento. Então nós podemos usar os escritos dos pioneiros que eles escreveram na revista Adventista, na revista de Herald. Ela diz que essa verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Então vamos aqui conhecer o que os pioneiros escreviam sobre esse assunto. Tiago White, esposo da mensageira do Senhor de Ellen White, ela diz o seguinte: a grande falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem levado avante, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás, tal como a natural imortalidade, batismo por aspersão, a trindade, a guarda do domingo, e a igreja agora estaria livre de erros escriturísticos. Nós cremos no batismo por aspersão? Não. Nós cremos na imortalidade da alma? Não. Nós cremos na guarda do domingo? Não. Nós cremos hoje na trindade? Nós não, mas a igreja hoje crê na trindade? Crê. Por quê? Tiago White escreveu que uma pessoa seja três pessoas, e que três pessoas sejam uma só pessoa, é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e ao senso comum. Eu pergunto para alguns amigos, quando nós estamos conversando, o Pai é totalmente Deus? Eles respondem que sim. O Filho é totalmente Deus? Eles respondem que sim. E o Espírito Santo é totalmente Deus? Eles respondem que sim. Eu pergunto, então quantos deuses você tem? Um só. Totalmente contrário à razão e ao senso comum. Não tem lógica. É isso que Tiago White está dizendo. John Andrews diz o seguinte: a doutrina da Trindade foi estabelecida na igreja pelo Concílio de Nicéia em 325. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à igreja aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina coragem de quê? De vergonha. Vamos cruzar essa informação,
esse texto do pioneiro John Andrews, como que Ellen White escreveu para aquela que nós vimos agora há pouco atrás. Ela diz o seguinte: você, Kellogg, não está totalmente esclarecido sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como um povo. Você praticamente destruiu o próprio Senhor Deus. O que John Andrews fala? Que a doutrina da Trindade faz o quê? Mexe com a personalidade de Deus e destrói. Mas por que destrói Deus? Já pararam para pensar nisso? Por que a doutrina da Trindade destrói Deus? Nós aprendemos que, pela Bíblia, que o Espírito de Deus é a onipresença dele, até pelo próprio Espírito de profecia, que é a onipresença do Pai e do Filho, a personalidade dos dois, uma característica que somente os dois têm no universo. Nem os anjos têm essa característica de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente o Pai e o Filho, através do seu Espírito. Quando você separa o Espírito Santo, o Espírito de Deus, do próprio Deus, dizendo que é outro ser, você retirou a onipresença de Deus. Você destruiu Deus. Porque a onipresença é uma característica da divindade. É uma característica de Deus, de seu Filho. Quando você diz que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus é outro ser, você simplesmente retirou deles essa característica divina. Você destruiu Deus. Ele não é mais onipresente. E foi isso que ela disse na carta dele. Daniels escreveu para o filho da irmã White. Ele diz que agora não é o Pai mais que preenche, mas quem? O Espírito Santo, ou seja, porque ele estava distinguindo agora o Espírito Santo do próprio Pai, do próprio Deus. Ok? É por isso que a doutrina da Trindade, ela destrói o próprio Senhor Deus. Quando nós percebemos isso, foi onde nós decidimos tomar uma posição por essa verdade e alertar e acordar aos nossos irmãos para essa realidade hoje na igreja cristã em geral, tá? Em todas as igrejas. Cotrell escreveu o seguinte: sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato dessa ser uma das principais doutrinas, se não a principal, pela qual o bispo de Roma, quem é o bispo de Roma? O Papa. O bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. Uri Smith: mas com respeito ao Espírito, a Bíblia usa expressões que não podem se harmonizar com a ideia que é uma pessoa igual ao Pai e ao Filho. Ao contrário, mostra que é uma divina influência de ambos, o meio pelo qual se fazem o quê? Representar, e pelo qual se manifesta o poder através de todo o universo quando não estão pessoalmente presentes. Então, Uri Smith vai usar aqui também a expressão de que o meio pelo qual se fazem representar em todo o universo, okay? A onipresença de Deus. A gente vai percebendo que os pioneiros eles tinham uma linguagem igual. Por quê? Porque eles estudavam juntos. Okay? Eles estudavam juntos, então por isso que vocês vão ver os textos dos pioneiros, vocês vão encontrar também semelhanças no Espírito de profecia, porque eles estudavam juntos. William White. Esse texto de William White, do filho da irmã White, foi escrito 20 anos após a morte de Ellen White. E olha bem o que ele diz nessa carta. As declarações e os argumentos de alguns dos nossos ministros em seu esforço para provar que o Espírito Santo era um indivíduo como é Deus o Pai e Cristo o Eterno Filho, têm me deixado perplexo e algumas vezes eles me têm entristecido. Minhas perplexidades diminuem um pouco quando eu aprendo no dicionário que um dos significados de personalidade são as características. Como eu concluo? Está declarado dessa forma que existe uma personalidade sem forma de corpo, possuída pelo Pai e pelo Filho. Então, nós vemos ali que agora não é somente uma pessoa, Dr. Kellogg, que está trazendo esse ensinamento, mas são quem? Os ministros. Ele começa a carta assim: as declarações e os argumentos de alguns dos nossos ministros. E esses ministros já estavam, 20 anos após a morte de Ellen White, se esforçando para provar que o Espírito Santo é um indivíduo, como é o Pai e como é o Filho. Lembre-se que Ellen White falou que após o Alfa seguiria-se logo o Ômega, e seria de natureza pior, mais assustadora. E hoje nós vemos os líderes da igreja ensinando isso, e mais profundamente isso como doutrina da igreja adventista. Bom, como nós falamos, a grande estratégia de Satanás foi o uso do espírito de profecia. E Ellen White soube disso. E olha o que ela escreveu em relação a isso. Na controvérsia despertada entre nossos irmãos acerca dos ensinos deste livro, aqueles em favor de permitir uma larga circulação declaram:
ele contém os verdadeiros conceitos que a irmã White tem ensinado. Essa afirmação golpeia em cheio meu coração. Me senti de coração quebrantado por saber que esta declaração do assunto não era verdadeira. A própria Ellen White, ela diz que os argumentos dos que estão tentando levar os ensinos deste livro avante estão usando textos dela. E isso golpeou em cheio o coração dela. A crise alfa foi justamente o uso do espírito de profecia para dar base ao ensino da Trindade e ao ensino de que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é um ser distinto do Pai e do Filho. Ok? Vale? Sim. Percebe então de que a acusação atual de que os que negam a Trindade seria o ômega é um pouco truncada, porque o Kellogg não negava o Espírito Santo, é o contrário, afirmava que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, o que seria então o ômega? Se nega todos os pioneiros foram contra, então qual é o argumento que hoje, entendeu? Faz sentido. E é algo tão confuso que poucos param para pensar de que, ora, o ômega, se o alfa era assim, então o ômega como que é? Exato. E hoje o Kellogg está sendo até um pouco reabilitado na igreja, por outros motivos, claro, mais financeiros. Mas hoje percebeu de que aquilo que ele falava naquela época é o que se faz hoje. É o que se faz hoje, pela própria igreja. E que na época os pioneiros, todos foram contra. Exatamente. Então, o ômega hoje ele é de natureza maior, por quê? Porque abrangeu a igreja agora. Então, nós é que somos os dissidentes, né? Os hereges, né? Os que defendem a crença dos pioneiros é que passam a ser os dissidentes, os hereges. Como naquela época era o contrário. A igreja defendia a verdade, a liderança, e um homem, Kellogg, começou a levantar essa questão, e ele é que era o dissidente, o herege. Porque os princípios estavam bem estabelecidos. Então, é por isso que nós passamos os princípios, porque ele é o nosso alicerce. As doutrinas que Deus estabeleceu é o nosso alicerce. Se você quer provar uma doutrina, uma verdade, passe pelos princípios da igreja, que foi Deus quem deu. E ela vai advertir um pouco. Sou compelida a falar em contra dos que clamam que os ensinos do templo vivo podem ser sustentados por declarações dos meus escritos. Ok? Então, os ensinos do templo vivo estão sendo sustentados pelos escritos da Ellen White. Esse foi o desespero dela. E ela sou compelida a falar em contra dos que dizem isso. Ela diz mais: podem haver nesse livro expressões e ideias que se harmonizam com meus escritos. E podem haver em meus escritos várias declarações que, tomadas de sua conexão e interpretadas de acordo com a mente do escritor de Templo Vivo, poderiam parecer estar em harmonia com os ensinos deste livro. Isto pode dar aparente suporte à afirmação que as ideias do Templo Vivo estão em harmonia com os meus escritos, mas Deus proíbe que essas coisas prevaleçam. Eu queria a atenção agora de vocês, para vocês entenderem o que é que ela está dizendo aqui. Nesse texto, ela reconheceu que existem declarações dela que, se forem tiradas do contexto, vão dar base ao que o Dr. Kellogg está ensinando, o que ele está questionando. O que é que ele está questionando? O Espírito Santo é uma pessoa distinta. Ele está querendo ensinar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ela diz que se tirarem expressões dela do contexto, vão dar base a essas declarações. Ela diz que Deus proíbe que isso prevaleça. Por que eu digo que essa declaração aqui, ela é muito importante, precisa do nosso entendimento? Se você hoje for para uma liderança da igreja hoje e perguntar o que foi o alfa das heresias mortais, ele vai te responder que foi o panteísmo. Um panteísmo que não tem nenhuma relação com Trindade. Então, a gente pode direcionar uma pergunta para esses líderes. Simples. A irmã White disse, então, que existem várias declarações dela que dão base ao que o Dr. Kellogg está ensinando. A igreja hoje ensina que é só o panteísmo. Então, traga para mim as várias declarações dela que dão base ao panteísmo. Pode fazer essa pergunta para a liderança. Eu já fiz. Até hoje, ninguém trouxe. Por que ninguém trouxe? Porque os textos da irmã White estão sendo usados para dar base à Trindade.
Não existem textos da Ellen White fora do contexto que dão base a um panteísmo que não é relacionado à Trindade. Por que Ellen White então chamou o alfa das heresias mortais de panteísmo e não de Trindade? Podemos perguntar isso, porque a Ellen White ela chama realmente o alfa das heresias mortais de panteísmo. E a gente precisa entender isso também. Queridos, o que é panteísmo? É Deus em todas as coisas, Deus em tudo. Deus na árvore, Deus na grama. Deus agora está dentro da árvore. Se vocês lerem o Templo Vivo, vocês vão ver que ele fala até de um exemplo de uma botinha. Não sei quem já leu, né? Peguem para ler, não vou explicar aqui agora. Deus dentro de tudo. Agora existe um Deus que está dentro da árvore, na grama, inclusive dentro de você, a nova era atual, panteísmo. Se nós entendermos que o Espírito Santo é um Deus distinto do Pai e do Filho, não o Espírito deles, nós somos panteístas. Por quê? Nós somos templos de quê? O que diz Coríntios lá? Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. Se você crê que o Espírito Santo é um ser distinto, você tem um Deus dentro de você. Você é templo de um Deus. Isso é panteísmo. Então, nós precisamos entender que Deus habita em nós através do seu Espírito, da sua presença. E você não tem um Deus dentro de você. E é por isso que, quando um trinitariano, na verdade, ele é também panteísta. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Ezequiel 36, 27 diz: E porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos e nas minhas leis. Deus, ele coloca dentro de nós o seu Espírito. Okay? Façam esse questionamento e vocês vão entender que o que Kellogg está tentando ensinar para a igreja é também a Trindade. A individualidade do Espírito de Deus. E Ellen White reconheceu aqui que realmente existem várias declarações dela que, se tirarem do contexto, vão dar base à doutrina da Trindade. Ela diz aqui, manuscrito 62, escrito em 1905: Temos tido de enfrentar muitos homens que têm vindo com exatamente tais interpretações, buscando estabelecer falsas teorias e perturbando as mentes de muitos por sua presteza em falar e por sua grande quantidade de textos, os quais, sendo aplicado mal, para que se ajustem às suas próprias ideias. É muito tarde na história dessa terra para levantar alguma coisa nova. Para fecharmos essa primeira parte, nós vamos ler esse texto que diz assim: Ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até o nosso estado atual, posso dizer: louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Somos agora um povo forte, se pusermos nossa confiança no Senhor, pois estamos lidando com as poderosas verdades da palavra de Deus. Tudo temos a agradecer. Ou seja, ela fala, não temos nada a recear do futuro, a menos que o quê? Que nos esqueçamos da maneira em que o Senhor nos guiou e os ensinos que Ele nos ministrou. O nosso alicerce é os princípios fundamentais. São os princípios fundamentais que Deus deu a essa igreja, que nos torna verdadeiramente adventistas do sétimo dia. No ano em que Ellen White faleceu, no dia 24 de fevereiro, ela escreveu o seguinte: digo-vos agora que quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada. Desejo avisar a todos contra os ardis do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes de minha morte. Então, Deus mostrou para a sua mensageira que, depois que ela repousasse, grandes mudanças teriam lugar. E ela escreveu o seguinte: eu quero que o povo saiba que eu os avisei antes de minha morte. Então, o que nós vamos ver no decorrer da história? Em 1931, 4 homens da liderança da Assembleia Geral, liderados por Will Cox, ele vota por baixo dos panos a doutrina da Trindade. Não oficialmente, mas já introduz essa doutrina no corpo da Igreja Adventista. E em 1980, finalmente, de maneira oficial,
a doutrina da Trindade entra no corpo de doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos entender então o que isso significa estudando um pouquinho mais sobre a Igreja. O que é a Igreja e o que tem acontecido aí com a Igreja, para que nós possamos então continuar nesse raciocínio e firmar exatamente a posição que nós temos que ocupar hoje para nós estarmos ao lado da verdade e automaticamente ao lado de Deus. O que é a guerra hoje? Nós temos a Igreja de Deus versus a Igreja de Satanás. Nós temos a verdade versus a mentira, que é obediência versus obediência, e adoração ao Criador e adoração à besta. A Igreja de Deus, ela é a coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz o seguinte: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, e a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Essa é a Igreja de Deus. E Atos dos Apóstolos, na página 12, diz o seguinte: a verdade é inspirada e guardada por Deus, e ela triunfará sobre toda a oposição. O que vai triunfar sobre toda a oposição? A verdade, né? Automaticamente, aquela igreja ali que é a coluna e firmeza da verdade. Essa igreja, a Igreja da Verdade, é que vai triunfar sobre toda a oposição. Pois também eu te digo que tu és Pedro, disse Cristo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, verso 18. Então, contra a Igreja de Deus, a coluna e firmeza da verdade, as portas do inferno não prevalecem. Diz a irmã White, no livro Igreja Remanescente, página 12: considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua igreja, para ser sua propriedade, sua própria fortaleza, que ele mantém no mundo contaminado pelo pecado e rebelde, e determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, lei alguma fosse por ela reconhecida, a não serem as suas próprias. Ou seja, nessa igreja, que é coluna e firmeza da verdade, em que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, Deus determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, nenhuma lei, a não ser as suas próprias. Então a gente precisa entender que igreja que é essa, para que a gente não erre em relação à Igreja de Deus. Almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. Em cada era teve o Senhor seus vigias, que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência, e ao serem chamadas para depor a armadura, outros empreenderam a tarefa. Deus pôs essas testemunhas em relação de concerto com Ele próprio, unindo a igreja da terra à do céu. Enviou seus anjos para cuidar de sua igreja, e as portas do inferno não puderam prevalecer contra o seu povo. Está lá em Atos dos Apóstolos, na página 11. Então percebam que ela fala que desde o princípio Deus teve a sua igreja sobre essa terra, e nunca as portas do inferno prevaleceram sobre essa igreja. Mas Deus também organiza um povo. Ele também constitui uma igreja organizada. Então a gente vai aprender aqui a distinguir isso, para que a gente entenda então que desde o princípio realmente Deus tem essa igreja. A igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. A condição para a igreja organizada está lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A condição para uma organização de um povo é clara aqui em Êxodo. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, então sereis o quê? Minha propriedade peculiar. Essa é a condição para um povo, para se organizar um povo, para se manter um povo organizado. Então nós vamos entender
como que aconteceu com os povos que Deus organizou. A nação israelita, né? O povo judeu, o povo de Israel. Êxodo 6:7 mostra o chamado desse povo. Presta atenção. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então aqui Deus chamou o seu povo. A primeira vez que ele vai então organizar ali uma nação. Essa nação então ela foi chamada e ela agora vai começar a entrar em várias apostasias. E Deus vai dar várias advertências. E a gente vai ver que essa nação ela durou como nação até a vinda do Messias. Jesus quando veio ali em Mateus 3:7-10, vamos ler a advertência que foi dada ali. Vendo ele, no caso aqui de João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então nós vemos aqui a advertência de João Batista aos líderes judaicos na época, produzir frutos de arrependimento. Por quê? O machado já está posto o quê? Na raiz da árvore. Se não houver fruto, o que acontece? Passa, né? O machado e corta-se a raiz. E em que os fariseus eles se gabavam, né? Se respaldavam. Nós temos por pai quem? Abraão. Eles estavam se chegando na história. João Batista virou para eles e falou: olha, Deus pode suscitar filhos de Abraão até dessas pedras. Não se gabem por isso. Não presumais quanto a isso. Então, agora a rejeição da nação judaica. Diz lá em Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará o quê? Ficar-vos-á deserta. O povo de Israel foi chamado como uma nação, organizado por Deus, durou um período, e então quando eles rejeitaram o Messias, então eles também, a casa deles ficaram deserta. Então surgiu então a igreja apostólica cristã. Deixa eu perguntar uma coisa. A igreja cristã, ela surgiu, ela veio da nação judaica. Quem foi que ficou com os templos? Entendam, o povo de Deus tinha templos, lugares para se adorar. Então, ao povo de Deus, a nação judaica, ele se apostata. E então agora a igreja cristã surge. A nação judaica foi rejeitada. Quem foi que ficou com os templos? Foi a igreja apostólica nova ou a antiga? A antiga, né? Ok, então preste bastante atenção nisso. O chamado da igreja apostólica cristã. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós vemos aqui Deus reunindo tanto os judeus quanto os gentios e chamando todos a uma comunhão. Está ali também em Filemão 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então, a nação judaica, ela é rejeitada como nação. Então surge agora a igreja cristã. A nação judaica fica com os templos e os cristãos agora se reúnem onde? No começo? Nas casas, ok? Só que essa igreja apostólica também vai entrar no processo de apostasia. E ela também vai ter advertências. Os apóstolos vão falecendo, vão surgindo novos líderes e a coisa vai desandando doutrinariamente. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 4 e 5, está escrito: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E aqui é aquelas cartas, né? Nós vemos ali a igreja do primeiro século, como já estava
em apostasia. Então vai acontecer a rejeição, e nós vamos ver isso no grande conflito, na página 45. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. E então a igreja ali foi introduzida por heresias no século III, no século IV, né? E então começou ali uma separação daqueles que queriam obedecer à palavra de Deus e daqueles que permaneciam obedecendo à liderança que estava se apostatando, as doutrinas erradas que estavam sendo infiltrados. Então surge a igreja no tempo da Reforma. Nós vamos encontrar no grande conflito, na página 383, o seguinte: ao tempo em que surgiram as igrejas protestantes, assumiram estas uma nobre posição no tocante a Deus e a verdade, e a sua bênção com elas estava. Okay? Então ali a igreja católica, agora apostólica romana, ela, devido a essa junção, ela se apostata, então surgem os protestantes. E aqui Ellen White diz que a bênção estava com essa igreja, com as igrejas protestantes. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e de voluntária separação da verdadeira igreja. Uma acusação semelhante à que ocorre hoje, né? Hoje a igreja nos acusa de sermos hereges e de nós estarmos nos separando, dividindo a verdadeira igreja. Os romanistas também faziam isso, diz Ellen White. Semelhantes acusações, porém, aplicam-se antes a eles próprios. São eles os que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Então percebam, por isso que nós estudamos antes os princípios fundamentais que os adventistas receberam. Porque na verdade quem se afastou daqueles princípios não somos nós, mas foi quem? A liderança, a organização, a igreja. Então na verdade, quando eles nos acusam de hereges e dissidentes, essa acusação serve para eles, porque a base são os princípios e nós estamos firmados na base, ok? A mesma coisa aconteceu no passado. Por isso que Salomão falou, tudo se repete, tudo é um ciclo, né? Não há nada de novo. E a apostasia agora do período dos protestantes diz o seguinte: caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição e ruína de Israel, o desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar as amizades. Confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra. Então agora vai começar também uma apostasia das igrejas protestantes. E Ellen White vai escrever no grande conflito, na página 388, o seguinte: apostasia, apostasia, apostasia está mesmo gravado na frente de cada igreja. Então a igreja protestante também ela vai entrar em apostasia. E então vai surgir quem? O movimento adventista. Lembrando, surgiu o povo de Israel. O povo de Israel como organização, como nação. O povo de Israel rejeita o Messias. Surge então a igreja cristã. Quem fica com os templos, com as paredes, são a nação judaica. O povo cristão começa a se reunir em casas. Então cresce. O tempo passa. O povo cristão então é introduzido por doutrinas falsas através do catolicismo romano. Na época, na era do terceiro século, do quarto século. Os protestantes começam a se levantar e saem da igreja romana. Quem fica com os templos? A igreja romana. E os protestantes agora vão para onde? As casas, os montes, né? Muitos já ouviram falar dos valdenses, e aí vai, a gente vai entrar em detalhes. E então as igrejas protestantes crescem, começam a construir templos também, constroem suas igrejas, fundam-se várias denominações protestantes. E então o movimento adventista começa ali com quem? Quem lembra? Guilherme? Miller. Começa-se a pregação da volta de Cristo em 1844. Vários membros das várias igrejas existentes, eles então entram nesse clamor, que vai chegar ao ênfase do clamor da meia-noite. Então vamos ver aqui, o movimento adventista, o chamado. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo.
E em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Grande conflito na página 611. Então nós vemos que o movimento adventista foi também um movimento de Deus, ok? Pelos então chamados de todas as igrejas. Porém, esse movimento também ele vai entrar em apostasia. Ele escreveu: depois do grande desapontamento de 1844, Satanás e seus anjos estiveram ativamente empenhados em armar laços para abalar a fé da comunidade. O grupo que havia estado unido em amor em 1844 estava perdendo seu amor, opondo-se uns aos outros e caindo o quê? Num frio estado de apostasia. Então vai acontecer também a apostasia nesse movimento adventista devido ao desapontamento de 1844. Então o que vai surgir? O movimento dos adventistas do sétimo dia, quando no Milharal, quem vai lembrar o nome? Edson. Edson. Ele recebe o esclarecimento, né, do verdadeiro entendimento sobre o santuário, e então ali aproximadamente 50 pessoas começam então o movimento dos adventistas do sétimo dia. Ainda não tinha nome, mas mais para frente vai ter esse nome. Então o chamado, Ellen White vai escrever o seguinte: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. Então, os adventistas do sétimo dia foram chamados por Deus e separados do mundo com o quê? Com a grande talhadeira da mentira? Da verdade. E é por isso que nós podemos ter certeza de que o povo adventista ele foi fundado sobre a verdade, não sobre a mentira. Então Deus nos cortou com a grande talhadeira da verdade. Chamou Deus sua igreja hoje como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra, pela poderosa espada da verdade. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-os das igrejas e do mundo, para trazê-los a uma santa proximidade dele. Fê-los depositários de sua lei e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para este tempo. Agora, com a chamada dos adventistas, vão apenas existir dois grupos no mundo: os adventistas do sétimo dia e as igrejas caídas. Deus separou os adventistas do sétimo dia das igrejas do mundo. Apenas dois exércitos: os adventistas e o mundo e suas igrejas caídas. Todas caíram com as mensagens do primeiro, do segundo e terceiro ano. Vamos gravar isso para a gente entender os próximos textos que ela vai escrever. Só que o povo vai passando o tempo e entra em apostasia. Os fatos que dizem respeito à real condição do professo povo de Deus falam mais alto do que a sua profissão e tornam evidente que algum poder cortou o cabo que os ancorava à rocha eterna e estão sendo levados para o alto mar, sem mapa e sem bússola. Então nós vamos ler agora uma sequência de textos em que Ellen White vai declarar a apostasia desse povo. Quando estudo as Escrituras, fico alarmada por causa do Israel de Deus nesses últimos dias. São exortados a fugir da idolatria. Receio que estejam adormecidos e tão conformados com o mundo que seria difícil discernir entre o que serve a Deus e o que não serve. Está aumentando a distância entre Cristo e seu povo e diminuindo entre eles e o mundo. Os sinais distintivos entre o professo povo de Cristo e o mundo quase que desapareceram. Como o Israel de outrora, seguem as abominações das nações que os cercam. Então, percebam que ela falou no texto anterior que os adventistas do sétimo dia foram chamados como foi chamado o povo de Israel. Percebam esse paralelo que ela está fazendo com o povo de Israel, como ela fez mais uma vez aqui. O Israel moderno segue as abominações das nações que o cercam, assim como o Israel de outrora. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não encerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados.
pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Na época dela, isso já estava acontecendo. Porém, as doutrinas, os princípios fundamentais ainda eram verdadeiros. É bom a gente entender isso, separar. Por quê? Porque na época dela vão surgir grupos que vão chamar a igreja de Babilônia. E ela vai fortemente contra. A igreja não é Babilônia. Por que a igreja não é Babilônia? O que constitui uma igreja ser Babilônia, como nós falamos? As suas doutrinas. Não é o procedimento do povo que torna uma igreja Babilônia. Nós estamos vendo aqui a apostasia do povo, na prática do povo, ok? Por isso a igreja não poderia ser acusada de Babilônia, porque as doutrinas eram puras e santas. Agora, olhe o paralelo que ela faz dos adventistas com o povo de Israel. O pecado do antigo Israel constituiu em ignorar a expressa vontade de Deus e seguir o seu próprio caminho, de acordo com os conselhos de corações não santificados. O Israel moderno está rapidamente seguindo em suas pisadas, e o desagrado do Senhor repousa certamente sobre ele. O Israel moderno está rapidamente seguindo nas pisadas do Israel antigo, e o desagrado de Deus certamente repousa sobre ele. Jerusalém é uma representação do que a igreja será se recusar caminhar na luz que Deus tem dado. Qual foi o fim de Jerusalém? Destruição, né? 70 anos depois. E ela fala que Jerusalém é uma representação do que a igreja será. Se ela fazer o quê? Se ela recusar a caminhar na luz que Deus tem dado. Será que a igreja recusou? Nós vimos isso, né? Todos buscavam levar vantagem. Por rejeitarem as advertências de Deus neste nosso tempo, os homens estão repetindo o pecado de Jerusalém. Então o povo de Deus, nesses últimos dias, está repetindo o pecado de Jerusalém. Quando a presença de Deus foi finalmente removida da nação judaica, sacerdotes e povo não o souberam. Conquanto sob o controle de Satanás e dominados pelas paixões mais horríveis e malignas, eles ainda se consideravam como os escolhidos de Deus. Então, quando Deus retira a sua presença de um povo pela apostasia, as pessoas não percebem. Satanás toma a guia do povo e eles pensam ainda que é Deus que está com eles. Eles são ainda os escolhidos de Deus. É bom a gente atentar sobre isso, tá? Isso é inspiração. O grande conflito do século, na página 615. A igreja se acha na condição laodiceana. A presença de Deus não está em seu meio. Lembra que quando Deus retira a sua presença do povo, o povo não percebe. Satanás, ele toma a presença, toma a guia, fazendo com que o povo pense que é Deus que está os guiando. Assim foi com a nação judaica, assim é com a igreja católica, assim são com os protestantes e assim tem sido hoje. Não muda. A presença de Deus não está no meio da igreja de Laodiceia. Se a igreja de Deus se torna morna, não goza do favor de Deus mais do que as igrejas caídas, que são representadas como havendo caído e se converteram em habitação de demônios e guarida de toda ave imunda e aborrecível. Ou seja, se a igreja de Deus se torna morna, não há diferença do que uma igreja que já está caída, desde 1844, como é o caso dos protestantes. É o operar segundo princípios errôneos que tem trazido a causa de Deus à atual situação embaraçosa em que se encontra. O povo tem perdido a confiança naqueles que têm a administração da obra. Contudo, ouvimos que a voz da associação é a voz de Deus. Toda vez que ouço, tenho pensado que é quase uma blasfêmia. A voz da associação geral deveria ser a voz de Deus, mas não é, porque alguns em ligação com ela não são homens de fé e oração, não são homens de princípios elevados, não há uma busca de Deus de todo o coração, não há um reconhecimento da terrível responsabilidade que repousa sobre aqueles nesta instituição, para moldar e adaptar as mentes segundo a similitude divina. Ou seja, já na época dela, ela já advertiu o povo que a associação geral já não era mais a voz de Deus. Por quê? Porque estava sendo controlada por homens que não eram homens de oração. Que esses homens se posicionem no lugar sagrado para serem como a voz de Deus ao povo, como outrora criamos ser a associação geral, isso está no passado, no mesmo ano de 1901. Ela diz: a causa de Cristo será traída.
Aqui ela está dizendo para o futuro, ok? Ela escreveu, está dizendo para o futuro. A causa de Cristo será traída. Aqueles que têm tido a luz da verdade e têm desfrutado suas bênçãos, mas se desviaram dela, lutarão contra o Espírito de Deus. Inspirados por um Espírito que procede de baixo, eles porão abaixo aquilo que haviam edificado e mostrarão a todas as almas razoáveis e tementes a Deus que não são dignos de confiança. A mesma obra que foi realizada no passado será levada a efeito sob o disfarce de quê? Da associação geral. O caráter sagrado dessa entidade está rapidamente desaparecendo. Quem então será respeitado como puro, santo e incontaminado? Haverá alguma voz que o povo de Deus possa respeitar como uma voz a ser respeitada? Nada há certamente agora que traga as credenciais divinas. Então, na época dela, ela já foi advertindo o povo que o caráter sagrado da organização, da associação geral, já estava se perdendo. E não havia nada em que o povo poderia respeitar como voz de Deus. Então, na história, nós vemos que a doutrina da Trindade ela veio se infiltrando dentro do meio adventista. Como eu disse, em 1931, não oficialmente, Will Cox já tentou colocá-la no meio das nossas crenças, e em 1980, oficialmente votado em Dallas, no Texas, essa doutrina então adentrou a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que significa isso? Vamos deixar a própria igreja responder. O então presidente da Igreja Adventista, o Sr. Bill Wilson, ele escreveu, no ano seguinte em que essa doutrina foi introduzida no nosso meio, na revista Adventista, ele escreveu o seguinte: existe outra organização universal e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe outra organização universal e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O grupo agora parecia uma procissão católica. Quando você muda a sua crença, você muda a sua religião, rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria o quê? Nossa religião, outra organização universal e verdadeiramente católica, a Igreja Adventista de Cristo será traída. Os homens podem supor, diz ela, encontrar um novo caminho, podem colocar um novo fundamento, mas isso é um grande engano. A mesma obra que foi realizada no passado será levada a efeito sob disfarce de quê? Da associação geral. Porém, suscitará homens de aguda percepção que darão essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. O que nós vimos no começo? O sonho. Então vi um grupo que marchava rumo à casa, de 2 em 2. Eles pareciam inflexíveis e determinados. A cena mudara. O grupo agora parecia o quê? Procissão católica. A procissão católica. Então nós vemos o cumprimento literal desse sonho através da declaração do maior líder da Igreja Adventista na época, um ano após a introdução da doutrina católica no nosso meio. Então vamos ver então como que vai finalizar a história da organização adventista e daqueles que seguirem. Aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, a quem Deus havia concedido grande luz e que se postaram como guardiões dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu legado. Assim, paz e segurança
é o clamor dos homens que nunca outra vez erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são os que sentem a justa vingança de um Deus ofendido. Eles outrora foram servos fiéis, favorecidos com a sua presença e direção, mas apartaram-se dele e conduziram outros ao erro, e, portanto, são trazidos sob o desprazer divino. Se vocês lerem o contexto dessas declarações, vocês vão ver que ela está comentando Ezequiel no capítulo 9. Depois vocês estudam Ezequiel no capítulo 9, e ela está comentando que a igreja, o santuário do Senhor, será a primeira de todas a sentir o golpe da ira de Deus, porque traiu a sua confiança e abandonou os princípios fundamentais que uma vez foi dado a ela por revelação pelo próprio Deus. Nós encontramos algumas declarações fortes. Ela diz o seguinte: se nos volvermos do testemunho da palavra de Deus e aceitarmos falsas doutrinas, porque nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilônia. Estamos bebendo o vinho de suas abominações. Ela diz mais: corremos o perigo de chegar a ser uma irmã da Babilônia caída e permitir que nossas igrejas se corrompam e se encham de todo o espírito imundo e alberguem toda a ave imunda e aborrecida. Então prestem atenção: se fosse impossível que a igreja adventista do sétimo dia se tornasse parte de Babilônia, a mensageira do Senhor poderia ter escrito um texto desse? Pensem. Claro que não. Ela diz muito claramente: corremos o perigo. Apesar de, na época dela, a igreja adventista não ser Babilônia, porque as doutrinas eram puras, ela escreveu: corremos o perigo de chegarmos a ser uma irmã, se fizermos o quê? Aceitarmos falsas doutrinas. E ela diz mais: a menos que a igreja, que está agora sendo levedada com sua própria apostasia, se arrependa e se converta, ela comerá os frutos de sua própria confecção, até que se aborreça a si mesma. E as duas mensagens continuam. O termo Babilônia, derivado de Babel, e significando confusão, é aplicado na Escritura às várias formas de religião falsa ou apóstata. Mas a mensagem anunciando a queda de Babilônia deve aplicar-se a algum corpo religioso que outrora foi puro e se tornou corrupto. Não pode ser a igreja romana a que aqui se refere, pois essa igreja tem estado numa condição caída por muitos séculos. Hoje, se nós formos à liderança da igreja adventista hoje, você perguntar, quando houver o chamado de Apocalipse 18, caiu Babilônia, sai dela povo meu, eles vão ensinar, eles estão ensinando, que é qual a igreja? A igreja católica romana. Mas, sob inspiração do Espírito Santo, Ellen White escreveu que não pode ser a igreja romana. Por quê? Porque essa igreja está caindo há muitos séculos. A qual igreja então será o chamado? Sai dela, povo meu. Vamos deixar ela responder. A primeira, segunda e terceira mensagens angélicas devem ser repetidas. O chamado deve ser dado à igreja. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Então ela diz aqui que o chamado deve ser dado à igreja, não é a igreja romana. Mediante essas solenes advertências, o povo será despertado. Milhares e milhares nunca ouviram palavras como estas. Com assombro, eles ouvem o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade, que lhe foi enviada desde o céu. Se você chegar hoje para um católico romano e dizer para eles que os adventistas chamam eles de Babilônia, eles vão ficar surpreendidos, assombrados? Hã? Essa mensagem a gente prega. Só que ela diz que com assombro eles ouvem o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída porque rejeitou a mensagem enviada desde o céu a ela. Os irmãos sabiam que quando não em visão, eu não compreendi esses assuntos, e aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. Ela está falando de qual igreja? Quem recebeu a mensagem direta do céu? Existe outra igreja cristã que recebeu a mensagem diretamente do céu? Em visões, como diz aqui? E tu, Cafarnaum,
adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus, com referência aos privilégios, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Esses colchetes, os dois colchetes, ela mesma escreveu, tá? Ela mesma colocou entre colchetes, porque ela cita um texto da Bíblia e ela coloca entre colchetes, adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz. Então ela fala que será abatida até aos infernos. Então vai ter um chamado nos últimos dias. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas, mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Lembra que quando a igreja adventista foi chamada, ou separou-se apenas dois grupos? A igreja adventista e as igrejas caídas. E aqui, em 1 Espíritos, na página 261, ela diz que antes que as pragas sejam derramadas, ou seja, no finalzinho, ela diz que Deus tem filhos honestos aonde? Entre os adventistas de nome e as igrejas caídas. Dois grupos. Os adventistas de nome, por que de nome? Porque deixaram o alicerce, os princípios fundamentais. E então, apenas dizem que são adventistas, mas mudando a doutrina, mudando o que creem, eles mudam a religião. Então ela diz, os adventistas nominais e as igrejas caídas. E esse povo ouvirá um clamor, chamando-os para sair dessas igrejas, para receberem a verdade bíblica. Satanás, ela diz, sabe disso. E o que ele vai fazer? Ele vai suscitar um despertamento nessas igrejas, para que os honestos que estão lá dentro pensem que Deus está trabalhando ainda pelas igrejas, ou seja, por essas corporações. Mas a luz brilhará, todos os que forem honestos deixarão as igrejas caídas e se juntarão no último clamor, que será o remanescente que dará. E para finalizar, a igreja de Deus na terra é solidária com a do céu. Os crentes na terra e os seres celestiais que não pecaram constituem uma só igreja. Cada ser celestial toma interesse nos santos que na terra se reúnem para adorar a Deus. Deus possui uma igreja, queridos. Não é uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é a sua igreja, pois somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode constituir uma igreja. O objetivo dessa palestra nossa é deixar bem claro que as várias denominações que hoje possuem um nome, uma instituição, uma organização, todas elas estão caídas. Profeticamente, Apocalipse diz que a besta daria de beber o seu vinho a todas as nações. Isaías 4, no verso 1, diz que naquele dia 7 mulheres, só que vão querer o quê? O nome, mas tira o meu opróbrio. 7 mulheres, 7 perfeição, mulheres, igrejas, todas as igrejas. E então vai sobrar um restinho para pregar a última mensagem. Que Deus possa nos abençoar. Que a gente possa fazer parte da verdadeira igreja de Deus. Aquela que defende a verdade. Não importa se você está se reunindo na sua casa com 2 ou 3. Mas o que constitui uma igreja não são as paredes. Não é o CGC. Não é o seu nome no livro. Mas o que constitui uma igreja é a presença de Deus. É a presença do alto e sublime em nosso meio. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos
levar essa mensagem a todas as pessoas que nós amamos. Este é a vontade de Deus. Deus abençoe. Cristo é salvo. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos os heróis da fé, fortes soldados do Senhor. Pai eterno, Pai de grande amor, Teus filhos, ó Deus, estão aqui reunidos de joelhos na Tua presença. Grato, Senhor, porque pela Tua misericórdia o Senhor tem aberto os nossos olhos. Temos muito que avançar ainda, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser instrumentos nas Tuas mãos a alertar os nossos irmãos, os nossos amigos. E mesmo, ó Deus, que soframos injúrias, calúnias, como no passado aconteceu, nós queremos, ó Deus, ser defensores da Tua verdade. Nós queremos, ó Deus, ser defensores da Tua igreja. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a com poder pregar essas verdades. A última mensagem nesse mundo, Senhor. Para que as pessoas possam se prostrar perante somente ao Deus verdadeiro e ao Seu Filho amado. A Ti somente, Senhor. Ó Deus de amor, abra os olhos dos nossos irmãos. Abra os olhos, ó Deus, do Teu povo na face da terra. Todos aqueles, ó Deus, que estão nas igrejas organizadas, que são sinceros e honestos, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre eles. E acorde eles para as verdades concernentes ao tempo em que vivemos. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Continue conosco.